Qual é o seu pedido? É uma pergunta que a gente tem que se fazer praticamente todos os dias. Será que você é o tipo de pessoa que sabe o que quer e que quer aquilo que quer mesmo? Tipo de pessoa que vale a pena ser ajudada? Tipo de pessoa que vale a pena ser investida? Será que se Deus chegasse diante de você agora e ele desse uma chance para você, ou o gênio da lâmpada mágica chegasse diante de você agora e falasse: olha, você tem um desejo, um pedido. Qual é o seu pedido? Qual é o seu pedido? É uma pergunta que a gente tem que se fazer praticamente todos os dias. E o que eu acho interessante é um caso que a gente encontra na Bíblia. Jesus, ele tava saindo de Jericó e passando pelo caminho, tem a história do cego que começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram o cego calar a boca, o cego não calava, ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente, Jesus parou e falou assim: tragam esse cego até mim. E aí levaram o cego até Jesus, e aí Jesus chega na frente do cego assim, ele olha bem para o cego, e ele faz uma pergunta que parece uma pergunta absurda. Ele olha para o cego e pergunta assim: o que queres que eu te faça? Pô, o cara é cego, né? O que queres que eu te faça? O cara fala: pô, eu queria um saco de 100 quilos de ouro, né? Eu queria uma vida confortável, eu queria prazer, eu queria bens, eu queria ganhos. Ele podia pedir qualquer coisa, ele estava diante de Jesus, mas o cego faz um pedido que parece óbvio, mas não é óbvio. Ele diz para Jesus assim: Jesus, eu quero ver. E Jesus fala para ele: então veja. Eu não sei se você sabe, mas aquele cego, ele era filho de um homem chamado Timeu. O nome do cego era Bartimeu. Bartimeu significa literalmente filho de Timeu. Timeu sofreu perseguição e foi morto por causa disso, e o seu filho foi cegado por causa disso. Esse cego, ele era cego por um motivo político. E provavelmente ele não podia ser inserido na sociedade também por um motivo político. E a Bíblia é bem clara quando diz isso, porque ela faz questão de dizer que ele era o filho do Bartimeu. Então ele se refugia na estrada entre duas cidades e ali ele passa a ganhar sua vida pedindo esmola para que as pessoas tenham dó dele. E as pessoas com pena dele, com dó dele, elas dão alguma coisa para ele, dão um dinheirinho para ele, dão o que sobra, dão uma esmola, alguma coisa assim. Mas aquele cara, quando ele vê Jesus, ele percebe que a vida, ela pode ser um pouco mais do que isso, ela pode ser um pouco mais do que você se refugiar dos seus problemas, se refugiar daqueles que te jogaram para fora. Ela pode ser um pouco mais do que você se esconder da sociedade que te escracha. Ele percebeu que a vida pode ser mais do que você ficar perdido à beira do caminho enquanto as pessoas passam para lá e para cá, e que você não precisa sobreviver da misericórdia e da migalha dos outros. Então aquele cego, quando ele chama Jesus, a atenção de Jesus, ele estava disposto a abandonar a única fonte de renda que ele tinha, que era as esmolas. Ele estava disposto a abandonar a única coisa que fazia as pessoas olharem para ele, porque ele era o filho de Timeu. Ele podia ser rejeitado na sociedade, mas enquanto cego, as pessoas tinham pena dele. Ele estava disposto a abandonar isso. Quando ele chama a atenção de Jesus, esse cego ele estava disposto a voltar e enfrentar a vida da maneira mais dura e talvez até com a perseguição que o pai dele tinha enfrentado anteriormente. Ele estava disposto a mudar de vida completamente. E isso significava abandonar tudo que ele tinha de referência de vida até aquele momento, porque ele era cego desde criança. Ele ganhava dinheiro dessa maneira desde criança. Ele sustentava sua casa, provavelmente sobrevivia dessa maneira desde criança. E as pessoas o conheciam como Bartimeu, filho de Timeu. Ele não tinha nem nome. Ele era filho do cara só. Ele estava disposto, então, a construir a própria história. Então, quando Jesus chama ele e pergunta: o que você quer que eu te faça? Parece uma pergunta inapropriada, mas ela não é. Ela é uma pergunta muito própria, porque Jesus está dizendo para ele assim: você tem certeza que você quer que eu livre você dessa condição e eu faça você enxergar para você enfrentar a vida de verdade? Você tem certeza que você quer enfrentar aqueles homens que enfrentaram seu pai? Você tem certeza que você quer enfrentar essa sociedade que provavelmente vai te discriminar? Você tem certeza que você quer abandonar essa vida de mendigância em que você ganha dinheiro das pessoas e você quer trabalhar e se esforçar e ganhar dinheiro a partir do seu esforço, do seu trabalho, do suor do seu rosto?
Então parece uma pergunta inapropriada, mas não é. Jesus sabia exatamente o que ele estava perguntando quando ele perguntou isso para o Bartimeu. E o Bartimeu sabia exatamente o que estava respondendo quando respondeu sim para Jesus, quando ele disse eu quero ver. Essa é uma pergunta que Jesus faz para nós todos os dias. Eu tenho a impressão que Deus encontra comigo, com você todos os dias. Ele fala assim: você tem certeza que você quer que eu abra o caminho para você e te abençoe? Você tem certeza que você quer que eu arranje um emprego para você? Você tem certeza que você quer que eu te dê mais um dia de lutas para você enfrentar? Porque pensa bem, quando você diz para Deus assim: Deus, eu quero ter vitórias na vida, significa que você vai ter guerras para enfrentar, porque a gente só pode ter vitórias se a gente tiver guerra. Quando você diz para Deus assim: Deus, eu gostaria de ter mais fé, significa que você vai ter que passar por sofrimento, porque, de acordo com Paulo, o sofrimento gera esperança e a esperança gera fé. Quando você diz para Deus assim: Deus, eu gostaria muito da sua presença na minha vida, significa que você vai ter que abrir mão de você mesmo, porque não é possível Deus entrar aonde o homem reina, Deus entrar onde o homem manda. Então, essa pergunta que Jesus faz para Bartimeu, eu acho que ele faz para nós todos os dias. Ele fala: você tem certeza que você quer isso que você está dizendo que você quer mesmo? Porque isso aí custa caro, isso aí custa uma mudança de vida, isso pode custar inclusive a sua vida. Então, a pergunta que eu faço para você hoje é: o que você tem pedido para Deus? Ou, se Jesus se encontrasse com você hoje e dissesse para você: o que queres que eu te faça? Você tem certeza que você está disposto a pagar o preço por isso que você quer pedir para ele, ou que você gostaria que ele fizesse por você? Não é uma pergunta boba.